Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre energia eólica, tá certo? Por que é que nós vamos falar sobre energia eólica hoje, né? A gente vai começar sobre as matrizes especificamente, a gente vai falar sobre cada matriz, pelo menos as mais relevantes para a produção energética nacional, e eu vou, obviamente, abrir um parênteses aqui para falar sobre energia nuclear. A gente vai falar sobre energia eólica porque hoje é a que mais cresce, não é a que mais produz, mas é a que mais cresce no país, tá bom? E existem muitos mitos em torno da produção de energia eólica, como uma energia limpa, uma energia mágica que vem de um lugar místico onde nada de ruim acontece. E hoje nós vamos bater ponto a ponto nos problemas que foram e são gerados rotineiramente pelos processos de implantação de energia eólica no Brasil, tá certo? Então, antes de partir para o conteúdo, aquele lembrete de sempre, quem quiser contribuir com o trabalho do canal pode fazer isso através de doações via Live Pix, escaneando o QR Code aqui. Com a câmera do celular, não funciona com o aplicativo do banco. Pode fazer doações via Live Pix também através do link que eu quase sempre lembro de deixar aqui abaixo. Pode considerar se inscrever, comentar, compartilhar, virar membro, assinar o canal, enfim. Tudo isso aí ajuda a gente a continuar com o trabalho de trazer conteúdo da área de meio ambiente para vocês, que é uma área um tanto carente, né? Vamos que vamos. Falando aqui de energia eólica, gente. O que é a energia eólica? Eu já comecei aqui no slide errado. O que é a energia eólica? A energia eólica, basicamente, é a energia que vem do vento. Mas é uma mágica que o vento entra pela tomada e sai energia na sua casa? Obviamente não, né? Você precisa de aerogeradores para converter esse vento em energia elétrica. Na verdade, o que você transforma é a energia cinética, ou seja, a energia do movimento do vento em energia elétrica, tá? Você tem basicamente duas formas de gerar energia aí, né, que o ser humano explora. A primeira delas, que eu vou falar porque é só ela que trabalha dessa forma, que é o efeito fotovoltaico, que você tem lá a luz incidindo sobre uma placa, e aí você tem um efeito fotoelétrico ali daquelas placas que elas reagem, né, àquela energia, liberando elétrons, mobilizando elétrons, isso aí resulta na produção de energia que vai lá para seguir o caminho pelos circuitos, pelos inversores de potência, transformadores, até chegar na sua casa. A outra forma é girando uma bobina, girando uma turbina, tá? Basicamente é isso, você gira uma turbina. Professor, e a energia hidrelétrica? Você usa água para girar uma turbina. A termoelétrica? Você ferve água numa caldeira, o vapor sai em alta pressão e gira uma turbina. E a energia eólica? Você usa o vento para girar uma turbina. E a energia nuclear? Você usa a energia nuclear para aquecer a água para girar a turbina. Tudo no final cai no mesmo ponto. Você vai ter que ter movimento de alguma coisa, né, geralmente um gás ou algo do tipo, que vai girar algo que vai gerar essa energia dentro de uma turbina. Então, o aerogerador é isso, é um conversor da energia cinética em energia elétrica por meio de turbinas acopladas a geradores eletromagnéticos. Como é que isso acontece? Isso aí é para o professor de física, não vou entrar nesses detalhes, já divaguei demais. Quais são os componentes principais desses aerogeradores? O primeiro deles, a torre, tá? Por que a torre? Porque o local onde esses aerogeradores vão ficar instalados, ou pelo menos os coletores de vento, né, que são as pás, eles têm que estar mais elevados. Primeiro, porque as pás elas são gigantescas, porque esse mecanismo aqui que vocês estão vendo, tá, que é o gerador propriamente dito, né, que é a parte interna, o motor, como ele funciona lá, é imenso, extremamente pesado, e aí ele precisa de pás muito grandes para movimentarem isso aqui, tá certo? Fora isso, quando você está a nível do solo, o vento sofre muito mais perturbações, ele sofre mais interferências, por conta da temperatura do solo, por conta da vegetação, obstáculos físicos e etc. Quando você sobe a uma determinada altitude, você tem um vento mais estável, pelo menos com uma tendência de estabilidade maior, já que você não encontra tantas perturbações devido à interferência, principalmente de obstáculos físicos. Beleza? Por isso também você vai ter essas turbinas sendo instaladas em locais um pouco mais afastados de, por exemplo, de grandes prédios, né, de grandes centros.
Tem a questão da qualidade do vento, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas também existe um efeito devido às condições, vamos dizer assim, de menor interferência nas correntes de ar. A gente vai ter as pás, que basicamente é o que vai coletar o vento, são as hélices daquele grande ventilador gigante que fica lá girando, gerando energia. Você vai ter o rotor, que é onde essas pás vão se encaixar. Lembrando que essas pás aqui, gente, são imensas. A gente está falando de mais de 100 metros, né, nos principais tipos de aerogeradores. Então, mas eu vi um aerogerador que era pequenininho, certo? Ele está gerando energia para uma casa, né? Quando você vai gerar energia na escala dos megawatts, aí você vai precisar de um equipamento um pouco mais robusto. Então, o rotor aqui é onde vai ficar, vão ficar inseridas as pás. Ele precisa ser extremamente resistente, extremamente sólido. Né? Você vê que assim, ele é aberto, sólido no sentido da construção dele ser muito tolerante ao estresse físico. Porque essas pás elas vão estar girando em alguns momentos em uma velocidade bem significativa. Então, por mais que o material das pás seja, para o tamanho delas, relativamente leve, né, você precisa de um equipamento que consiga resistir ali a um estresse mecânico por muito tempo. Você vai ter a nacelle, que é a cabine onde toda essa parte aqui, o coração mesmo do aerogerador, vai estar guardado dentro dela. Então, basicamente, é o chassi do aerogerador. Você vai ter o eixo, que quem sabe o mínimo de mecânica sabe qual é a função de um eixo, é transmitir movimento, né? Então, você tem o rotor aqui sendo girado, a pá coleta o vento, né? O vento bate na pá, a pá gira, devido ao formato dela, né? A aerodinâmica dela faz com que ela comece a girar em virtude da ação do vento. O rotor vai ser girado pela pá e vai transmitir esse movimento através de um eixo para um multiplicador. E aqui é que está. Professor, o que é esse multiplicador? Muito simples. Imagine o seguinte, seu ventilador está rodando aí a 100, 200 RPM, sei lá, deve estar uma paulada, né? Porque a gente nem vê a hélice direito, ele gira, forma um vulto. Quando a gente vê um aerogerador desse, ele não tolera girar em uma velocidade tão grande, certo? Ele vai girar aí a 20, 30, 50 RPM, eu acho que tem isso anotado aqui na apresentação. Ele não chega a 100 RPM, certo? Ele não chega a 100 RPM. Eu acho que, na verdade, está ali na faixa de 12, 10, 15, por aí. Eu acho que não chega nem a 20 RPM, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Então, você tem aí um rotor girando devagar em termos angulares, né? em termos de rotação por minuto, mas isso já é bem rápido em termos de velocidade linear, tá? Porque a ponta da pá está muito afastada do ponto central, né? Como esse raio é grande, essa ponta dessa pá, quando ela gira 10 RPM, ela já está girando bem rápido. Girar acima disso geraria um estresse mecânico muito grande para o equipamento, né? E aí o que é que eles fazem? Eles criam um equipamento que gira menos e criam um mecanismo que aumenta as rotações. Aumenta as rotações do rotor? Não, ela aumenta as rotações transmitidas para o gerador. Então, vamos dizer, você tem multiplicadores de 80, de 100. Então, vamos dizer, você está girando aqui a 15 RPM no rotor, tá? Quando você passa para o gerador, se for um multiplicador de 100, no gerador vão chegar 1.500 rotações por minuto. Para vocês entenderem melhor, vou dar um exemplo mais ilustrativo aqui. Você tem aquelas catracas da bicicleta, certo? As engrenagens da bicicleta. Você tem uma catraca maior aqui onde está o seu pedal, e aqui você tem a da roda de trás e você tem uma correia aqui. Beleza? Beleza. Quando você gira uma vez esse pedal aqui, você vai girar 2 vezes ou mais essa catraca daqui. Por quê? Devido à diferença de raio, logo de circunferência, entre as duas engrenagens. Como elas estão meio que sincronizadas por essa corrente, quando essa catraca dá um giro completo aqui, essa outra vai tentar acompanhar. Ela vai percorrer
a mesma distância, ela vai percorrer a mesma distância, só que como ela é menor, para percorrer a mesma distância, ela tem que girar mais vezes para chegar a D, a mesma distância aqui que foi percorrida por essa outra catraca aqui. Basicamente é o mesmo princípio. Você vai ter um multiplicador de rotações baseado nesses princípios, né, de uso de engrenagens e outros dispositivos que vão fazer com que essa rotação aumente significativamente. Maravilha? Maravilha. Professor, o senhor está falando que isso é tudo muito grande. Qual o tamanho disso hoje? Gente, as maiores torres do mundo hoje estão localizadas na China, eu falei sobre isso. Professor, o senhor adora a China? Não, não é que eu adoro a China, é porque a China hoje em energias renováveis é o país que mais investe, tá? É o país que mais instala, inclusive, a gente viu isso aqui nas outras aulas. Em termos de torres onshore, a maior hoje tem 270 metros de diâmetro, o que dá mais ou menos aí 135 metros de raio, certo? Então, uma pá dela tem 135 metros. Maravilha? E offshore, a maior tem 300 metros de diâmetro, ou cerca de 150 metros de raio. A gente vai dispensar uma parte desse valor do raio, por quê? Porque você tem o hub aqui, né? Mas a pá dela tem quase 150 metros de comprimento. Então, você vê que é algo gigantesco, certo? É um equipamento gigantesco. E qual a vantagem disso? Você coleta mais vento, né? Você tem uma superfície de interação, uma área de interação muito maior quando você tem um dispositivo desse tamanho aí, certo? Inclusive, elas são as com maior capacidade de geração no mundo. Ah, por que só tem lá? Porque eles criaram recentemente e são meio que experimentais. Tem pouco tempo que isso aí foi criado. Professor, e por que não implanta energia eólica perto das cidades, então, para a gente poder não ter que transmitir tão longe? Tá? Por que não pega essas torres? Se é só botar essas torres com esses equipamentos aí, por que não bota perto da cidade, que aí a gente teria menos custo de transmissão? A produção de energia eólica, ela exige condições específicas de vento. Tá? Esses rotores são muito grandes, são muito pesados. Você não pode ficar girando ele igual um catavento doido, né? Igual um anemômetro, que o vento gira, ele gira na mesma hora. Não é assim tão simples. A gente está falando de eixos muito pesados e tal. Esses equipamentos, eles têm capacidade de rotação da nacelle? Tem, tá? Aquela cabeça dele, ele gira. Só que ele não gira rápido, né? E não é uma coisa assim também. E alguns não giram 360 graus. Você tem aerogeradores que eles têm uma flexibilidade de movimento, mas existem modelos que não giram 360 graus. Eu não sei se tem modelo que gire 360 graus, diga-se de passagem. Mas os modelos que eu conheço, eles não giram 360 graus, apesar de eles terem uma amplitude de movimento até razoável para o tamanho do equipamento, certo? E por conta disso, né, como não é um equipamento ágil, ele exige, para produzir vento, que o vento tenha uma certa condição de estabilidade, ou seja, que ele sopre mais ou menos na mesma velocidade, na mesma direção, na mesma altitude, tá? Que tudo isso aqui, porque ele consegue um melhor aproveitamento se o vento tiver o mínimo possível de perturbações, se ele for um vento constante e unidirecional ali em direção ao gerador. Tá? Ele exige uma certa velocidade mínima, porque você tem velocidade na qual ele não consegue produzir. Então, você tem uma velocidade mínima e você tem uma velocidade máxima. Tá? Uma velocidade mínima e a velocidade máxima de produção. Então, você não pode nem estourar um certo teto, porque você comprometeria a integridade estrutural do equipamento, nem você pode estar abaixo do mínimo, porque aí não gira o rotor. Imagina você rodar uma parada desse tamanho aqui, meu irmão. Isso aqui não é um ventinho besta que vai movimentar isso aqui, não. Você precisa de uma velocidade significativa de vento. E, novamente, né, uma certa direção do vento. Né? E aí a parte da estabilidade também entra nisso. Não pode ser um vento que está para cá, aí daqui a pouco ele inverte e vem para cá. Aí daqui a pouco vem uma corrente ascendente. Aí daqui a pouco o vento está assim. Aí daqui a pouco vem um tornado. Não, ele precisa ter uma certa estabilidade no suprimento e no fornecimento de vento para funcionar na sua melhor potência de produção. Tá? Então, vamos lá. A gente tem que ter ventos de qualidade. Isso faz com que os empreendimentos de energia eólica gozem da mesma prerrogativa, até certo ponto,
que empreendimentos de mineração com relação à localização deles, certo? Por quê? Vou explicar para vocês uma coisa. Quando você vai fazer o licenciamento ambiental de um empreendimento, principalmente empreendimentos de alto impacto, eles vão exigir alternativas locacionais. O que é isso? Você tem que apresentar 3 propostas, pelo menos, de locais onde o seu empreendimento seria viável, e o órgão ambiental vai analisar qual a localização mais adequada, que teria o menor impacto, né, e que fosse economicamente, tecnicamente e ambientalmente viável. É assim que deveria ser. Tá? Nem sempre acontece, mas é assim que tem que ser. Beleza? Beleza. Por que nem sempre é assim? Porque tem coisas que não podem ser colocadas, atividades que não podem ser exercidas em qualquer lugar. Exemplo, eu tenho aqui, vou usar a mineração porque é o exemplo mais emblemático, tá, gente? Mas a analogia serve perfeitamente, vocês vão entender o porquê. A gente tem aqui o local 1, certo? Que tem ouro. Tem ouro aqui, nessa jazida. Maravilha? Maravilha. Eu quero explorar ouro. Eu não quero explorar prata, areia, cascalho, granito. Eu quero explorar ouro. Beleza? Beleza. Isso aqui é o local 1. Aí aqui tem um local 2. Mas no local 2 não tem ouro. Aqui tem o local 3. Mas o local 3 não tem ouro. Tá? Aqui é o local 4. Mas o local 4 não tem ouro. Petróleo também vai na mesma coisa. Tá? Você só pode explorar petróleo onde tem petróleo. Você só pode explorar ouro onde tem ouro. Tá? Todo tipo de atividade de extração de minérios e outros tipos de recurso natural que só existem em uma localidade específica ou que sua distribuição, portanto, seja limitada dentro do território, ela vai ter um atributo chamado rigidez locacional, tá? O que é que isso significa? Que você não pode desenvolver essa atividade em outro local porque ela não tem os pré-requisitos para acontecer em outro local. O vento, ele vai ter esse atributo. Por quê? Porque como a produção de energia eólica exige determinadas características, não é qualquer local no território nacional, nem no mundo, que vai ter as características mínimas ideais para a produção de energia eólica. Isso faz, inclusive, com que a produção de energia eólica entre em rota de colisão com os objetivos de conservação. Por quê? Porque muitas vezes as áreas onde o vento é viável são áreas de alto interesse para a conservação. Para começar, porque muitas vezes são áreas de preservação permanente, mas a gente tem isso acomodado no Código Florestal porque a produção de energia elétrica é considerada de utilidade pública. Tá? Mas, para além disso, são áreas geralmente mais remotas. São áreas muitas vezes mais preservadas, certo? E isso acaba colocando em rota de colisão. Mas, por outro lado, você não tem como produzir em qualquer lugar, devido a essa rigidez locacional dos suprimentos de vento com a qualidade mínima necessária para uma produção viável, certo? E quais são essas condições? Você tem que ter aqui uma velocidade mínima viável de aproximadamente 3 metros por segundo, uma velocidade ideal de operação de 10 a 15 metros, ou seja, na maior parte do ano, o ideal é que você tenha velocidades médias aqui de 10 a 15 metros por segundo, para que o empreendimento seja economicamente viável, senão você vai ter um custo muito alto de implantação e a energia que você vai gerar não vai pagar o custeio da implantação do empreendimento. Tá? Então, é uma equação que precisa ser balanceada. E, em caso de ventos que ultrapassam 25 metros por segundo, você tem o cut-out, que é um desligamento automático de segurança, para que você não comprometa, como eu falei a vocês, o quê? A integridade estrutural, para que as hélices não quebrem, a torre não caia. Acontece, há pouco tempo atrás aconteceram alguns acidentes envolvendo torres eólicas que as torres toraram no meio, véio. Sabe? Tipo assim, a hélice caiu, a nacelle caiu, pipocou o negócio lá. Por quê? Por conta de ventos muito intensos. Então, o normal é desligar. Não quer dizer que não vão ocorrer danos, mas ao desligar, como ele não está girando ali, você diminui o estresse mecânico, e aí a tendência é que ele consiga resistir por mais tempo a ventos acima da capacidade. E falando em capacidade, né, um aspecto interessante sobre o Brasil
é que no Brasil a produção energética de fontes eólicas ela é mais eficiente, mais especificamente na região Nordeste, certo? Enquanto na média mundial você tem uma eficiência, um fator de capacidade de 25% a 30%, no Nordeste chega a 45% a 55%. Como assim maior eficiência? Existe um atributo chamado fator de capacidade, que é basicamente o quê? O percentual do tempo em que a usina opera na potência máxima. Então, no Nordeste, 45% a 55% do tempo, ela está operando na potência máxima. No resto do mundo, 25% a 30%. Então, o Nordeste brasileiro é privilegiado em qualidade de ventos. Tá? E esses ventos de qualidade estão distribuídos em uma área territorial relativamente extensa, certo? Enquanto em outras regiões do país você tem pequenos bolsões com ventos de boa qualidade, você tem uma faixa que vai do norte do Piauí, eu vou mostrar um mapa disso aqui daqui a pouco para vocês, do norte do Piauí até o meio de Minas Gerais, mais ou menos, né, atravessando o semiárido, onde você tem manchas gigantescas de vento de alta qualidade. E isso faz com que os empreendimentos eólicos busquem prioritariamente se implantar nessas regiões. Como é que eles sabem que esses ventos vão ser assim? Primeiro, eles vão implantar uma torre de teste. Tá? Essa torre de teste vai ficar lá por 1, 2, 3 anos, eles vão medir velocidade do ar, temperatura, direção, na maior parte do tempo eles vão pegar todos esses dados digitalizados, vão fazer um modelo, né? Eles vão modelar para ver qual a maior tendência, quais as características gerais, né? O que esperar, eles modelam para saber o que esperar do empreendimento e aí eles decidem pela implantação ou não do empreendimento, certo? Então a torre de teste aí também tem um fator, tem um papel importantíssimo na definição das áreas para a produção de energia eólica, certo? E aqui no Brasil está se discutindo ainda, a Petrobras deu para trás vamos dizer assim, nessa iniciativa, mas a produção eólica offshore ao redor do mundo vem ganhando espaço, certo? Porque no mar você tem ventos mais fortes e constantes, você não tem restrição de espaço, você não tem perturbações devido a grandes variações em temperatura do solo, porque, por exemplo, a gente viu isso quando falou de ciclo da chuva, questão de origens de chuva e tudo mais, a temperatura do solo às vezes pode interferir até na direção do vento, porque você pode criar dinâmicas de ventos ascendentes e mudar a direção de correntes, criar turbilhonamentos, você pode ter efeitos referentes a mudanças bruscas, né, na temperatura do solo entre duas regiões diferentes, e quando você está no oceano, você tem uma estabilidade maior dessas condições que vão gerar uma menor interferência geral, né? Você tem as correntes de ar, obviamente. Ah, professor, mas tem as correntes de ar. Sim, você tem as correntes de ar, mas você vai ter menores interferências pontuais. São fenômenos mais em uma escala macro do que quando a gente está falando de condições a nível de continente. Tá? O oceano ele vai dar uma estabilidade maior, uma previsibilidade maior para essas condições. E essa questão de sem restrição de espaço é muito importante, né? E justifica porque que na Europa isso aí está sendo tão explorado, porque olha o tamanho do país. É um nada, é né? Tipo assim, aqui está o Brasil, olha nós, Brasil, vai Brasil, né? Fiz um R, gente. Está aqui o Brasil, está aqui Luxemburgo, né? Está aqui Portugal. Eles não têm espaço. A gente não pode, mas a gente se dá o luxo de desperdiçar território, de subutilizar nosso território. Eles não podem se dar esse luxo. Por quê? Porque eles não têm terra. Eles não têm terra para morar, para produzir. Eles têm muito pouco espaço para erro dentro da gestão do território. Então, o que é que eles fazem? Estão partindo para a exploração na plataforma continental. Quais são as grandes vantagens brasileiras com relação à produção eólica? Como eu acabei de dizer, os ventos do Nordeste são de altíssima qualidade, que eleva o fator de capacidade muito acima da média mundial. Então, olha aqui a Bahia, olha para isso aqui, olha para isso aqui. Isso aqui é o filé, isso aqui é o que eles querem. Ó. Isso aqui é o que eles querem. Aí você tem aqui no litoral algumas faixas mais estreitas e tal, mas olha para isso aqui. Isso aqui não tem lugar nenhum do mundo, cara. Uma mancha desse tamanho de produção de qualidade dentro de um mesmo território, nossa senhora, isso aí. Então, tá pipocando de empreendimento eólico aqui, cara. O pau tá torando aí de empreendimento eólico aqui. E isso vem gerando impactos muito significativos, tanto para a questão ambiental, quanto para a questão das comunidades que vivem nesses territórios. Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí,
as pessoas vêm enfrentando conflitos grandes com relação à implantação desses empreendimentos. A energia eólica, ela vai ter um problema. Qual é o grande problema? A intermitência, certo? Então, assim, a gente tem como vantagem os ventos, mas a gente tem um problema da intermitência. Ah, parou de ventar, parou de produzir. Simples assim. Mas a gente tem uma vantagem também com relação aos outros países, que a gente tem água em abundância. E a gente começou, desde a base da nossa matriz elétrica, a gente investiu muito em usinas de energia hidráulica. Então, elas se complementam muito bem. O ideal, falando em um mundo ideal, seria que a gente tivesse uma geração eólica e solar intensiva aí, pocando no máximo, e as nossas usinas hidráulicas fossem acionadas só nos momentos em que o suprimento não atendesse à demanda. Esse seria o nosso mundo ideal. Hoje, como é que está funcionando? A gente tem hidráulica mais eólica mais solar para suprir a demanda e as termoelétricas entrando em momentos de crise, que é quando os reservatórios estão em baixa e essa produção aqui está interrompida. O caminho é a gente focar a produção, centrar como produção principal isso aqui, e a hidráulica ser a fonte de backup. Porque aí você tem um reservatório, e você poderia ter um controle de vazão do reservatório maior, para que você não precisasse perder esse suprimento de água com tanta velocidade, você garantisse uma reserva maior para os momentos de crise. Tá? E qual a vantagem também que tem nessa complementaridade? Que os ventos têm tendência de maior intensidade no período seco. Então, quando os reservatórios estão baixos, você tem um aumento da produção eólica e solar. Certo? Então, calor torando lá, tempo seco, solar e eólica está bombando. Quando eles caem, aí é o período chuvoso, é quando os reservatórios começam a encher, e o cara abre a comporta e joga essas turbinas para trabalhar. Então, você acaba tendo uma compensação sazonal no sistema elétrico. Uma opera majoritariamente um período do ano, a outra em outro período do ano. Inclusive, a gente tem aumentado muito isso aqui, ao ponto que hoje a gente tem, acho que quase certo, mas com certeza mais de 20%, eu acho que a gente está caminhando para 30% do suprimento de energia elétrica vindo de fonte elétrica e solar. Mas a gente vai ver isso aqui, acho que a gente viu isso na aula passada, eu não vou lembrar agora de como, tá? E um outro aspecto é que o nosso custo de geração hoje está entre os mais baixos do mundo, certo? A gente trabalha com base em leilões de energia e a gente registrou preços abaixo de 100 megawatts de reais por hora. Quando você converte isso para dólar, a gente está falando de $20 por megawatt por hora. $20 por megawatt por hora, tá de graça. Tá de graça. A energia na Europa está batendo $100 por megawatt hora. Tá de graça, tá? Então, assim, é caro pra gente, porque a gente ganha em real, né? Mas, assim, em termos de eficiência, nossa senhora, a gente tá matando a pau, velho. E qual a função desses leilões? É acirrar a competição entre as empresas, porque quando eu abro o leilão, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou lhe dar previsibilidade e estabilidade. Beleza, beleza. Eu vou lhe fazer um contrato de 20, de 30, de 40 anos. Maravilha? Maravilha. Em troca, vai ganhar quem me der o menor preço. Aí o que é que eles fazem? O que é que as empresas fazem? Você tem, como a gente tem uma área muito extensa, né? Como a gente tem uma demanda crescente, e como a gente garante esses contratos de longo prazo, compensa para as empresas vir para cá. Porque elas vão ganhar no longo prazo. Então, elas baixam na margem para disputar o mercado, mas elas vão ganhar o retorno no prazo de execução do contrato. Então, você consegue oferecer preço porque você dá previsibilidade. Quando a ANEEL diz, você tem 20 anos para trabalhar, por exemplo, se eu não sei se eu tenho 1, 2, 3, 4 anos, eu preciso, sei lá, de 20% de margem. Por quê? Para eu recuperar meu investimento, eu tenho que ter 20% de margem para compensar, porque vai que com 4 anos aqui você me corta. Quando eu digo que eu tenho 20 anos para trabalhar, aí eu posso dizer assim, não, 12% de margem para mim já basta. Porque esses 12% eu vou ganhar ao longo de 20 anos. É melhor do que eu ganhar 20%, 25%
por ano, por 3 anos. Entendeu? O meu retorno ao longo do tempo vai ser maior. E você tem mais um fator aí também, que é o seguinte, né? Como você tem muitas empresas, elas vão ter que disputar. Então, isso só dá vantagem para o consumidor. Nesse sentido aí, o sistema de concessões por leilão acaba que é muito vantajoso para o consumidor brasileiro. Tá? Para vocês terem uma noção do nosso suprimento de vento, a gente tem um potencial técnico estimado, não quer dizer que isso aqui vai ser executado. E outra coisa, tá? Você aplica a isso aqui o fator de potência, certo? Então não quer dizer que vai gerar isso aqui, porque isso aqui é operando no máximo, tá? No melhor dos mundos aí, tá? Sem interrupções, sem problemas e tal. 500 gigawatts onshore e 700 gigawatts offshore, totalizando 1,2 terawatts de potencial técnico de instalação no Brasil. O Brasil hoje tem 210 gigawatts instalados, certo? Então, só o que você tem de potencial de instalação só do eólico já garante mais de 5 vezes o que a gente tem hoje instalado de energia no geral, tá? Que a gente tem de energia no geral. Então, assim, é uma diferença muito grande, é um potencial gigantesco que nós temos de garantir um suprimento de energia renovável capaz, inclusive, de suportar toda a expansão, né, econômica, de atividades econômicas que a gente tem pela frente. É um potencial imenso. Agora, um potencial que precisa ser explorado com responsabilidade. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de energia eólica já em capacidade instalada, certo? Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Toda aula que eu falar de capacidade técnica, que eu falar de implantação, que eu falar de indústria, que eu falar de tecnologia, eu vou bater nessa tecla. O Brasil é um país que abriga grandes cérebros, que abriga excelentes técnicos, que abriga excelentes profissionais nas áreas de engenharia, de tecnologia. A questão é que o Brasil paga pouco, então muitas vezes essa galera sai do país. Mas o Brasil tem cérebros, vide Petrobras, vide o nosso programa, a nossa indústria sucroalcooleira, vide nossos programas de energia sustentável, certo? A gente vê o tempo todo na internet pessoas atacando a capacidade dos brasileiros, a capacidade de trabalho, a capacidade de produção, inclusive a capacidade intelectual, né? Inclusive tem um povo ceboso que fala mal, que quer dizer que brasileiro é burro. Cara, eu fico indignado com esse tipo de coisa, porque o nosso país ele tem o potencial. Existem fatores exógenos e endógenos aí que impedem a gente de atingir o pleno potencial, tá? Existem fatores estruturais, mas não é por falta de capacidade técnica, porque apesar de todos os problemas que o país tem, olha o que é que o Brasil faz, cara. Olha o que é que o Brasil faz. 7º maior produtor mundial de energia eólica. Simples assim. Ah, professor, as empresas vêm de fora. Sim, mas o grosso dos trabalhadores são brasileiros. A galera que está trabalhando lá, o dinheiro vem de fora, mas a galera que está trabalhando é daqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem um potencial muito grande no nosso país e um potencial que só falta se transformar em resultado, gente. Só falta se transformar em resultado. Falando sobre a expansão eólica brasileira aqui, para dar um baile, para dar uma aula em qualquer país de primeiro mundo, a gente saiu de 22 megawatts instalados em 2005, 22 megawatts instalados em 2005, para 34 gigawatts em 2026. Tem noção? 34 gigawatts são 34 mil megawatts, tá? A gente está falando de 22 instalados em 2005. Então, em 21 anos, a gente multiplicou por mais de 1000 vezes a nossa capacidade instalada, tá? Só de 2010 para cá, a gente multiplicou por 34. Tá bom? Tá bom para vocês? Tá bom para vocês aí? Esse ritmo de crescimento. Segura essa bomba aí. O Brasil é um país incrível quando ele bota um objetivo em mente. O problema é que a gente é muito disperso. Certo? Hoje, a gente tem a energia eólica como a 3ª maior fonte de energia elétrica, tá? Representando cerca de 14% da produção. Mais de 85% da capacidade instalada está no Nordeste, e aí gera aquele gargalo da transmissão, que a gente fala sempre, né? Professor, o senhor está falando disso de novo. Por quê? Porque isso cai em prova, tá?
Isso aqui é assunto que cai em prova. Isso aqui já caiu em prova. O problema da transmissão, os gargalos referentes à transmissão, né? Esses desafios, tudo isso aqui é questãozinho de prova que vai cair aí para vocês. CESP adora esse tipo de coisa, tá? Então, assim, é sempre bom a gente repetir para a gente fixar bem. A transmissão é um grande gargalo na questão da heterogeneidade, da disponibilidade dos recursos energéticos no território nacional. Tá? Os ventos de qualidade estão no Nordeste, no semiárido nordestino. E o maior consumo de energia que a gente tem é no Sul-Sudeste. Então, você tem aí um problema a ser superado. E, fora isso, a nossa malha de transmissão, assim como várias outras questões estruturais do Brasil, né, ainda precisam passar por melhoria. O Brasil é um país que ficou muito atrasado por décadas em investimentos em infraestrutura. Isso vem sendo revertido já há um bom tempo, mas ainda precisa melhorar. A gente precisa de uma maior capilaridade das redes de transmissão. E a estimativa é de que a gente tem um desafio muito grande em termos de linhas de transmissão a serem construídas no país. O setor, hoje, ele gera cerca de 300 mil postos de trabalho. Hoje não, desculpa, com dados de 2024. Eu acredito, inclusive, que isso já tenha aumentado, porque continua em expansão, certo? Mas você tem o problema de sazonalidade das vagas. Quando está construindo, você precisa de muito mais gente do que para operar. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Você tem uma explosão até demográfica nas cidades onde está tendo a implantação do empreendimento, vem um fluxo migratório muito grande. Essa galera vem para a cidade, aí você tem, né, como as empresas pagam um salário acima das médias gerais, porque a gente está falando de cidades de interior, cidades que muitas vezes vivem de uma base agrícola. Essa galera vem, ganha bem, esse dinheiro é injetado no município, o município não tem preparo para absorver esse dinheiro gira ali, então abre pousada, abre restaurante, pá, tal, a cidade cresce, de repente todo mundo vai embora, porque terminou a construção do parque agora vão trabalhar em outro parque, em outra cidade, a cidade se esvazia e vira meio que uma cidade fantasma, e aí começam a fechar esses empreendimentos e a galera quebra novamente, tá? Então, esse fluxo de trabalhos sazonais tem esse porém, que é quando a galera vai embora, fica aí o passivo para a cidade. Ah, professor, mas aí girou o dinheiro. Sim, girou o dinheiro, mas a galera não estava preparada. A cidade não utilizou esse dinheiro para se desenvolver. Você tem uma questão também dos royalties aos municípios, que muitas vezes não são trabalhados, a questão de royalties revertidos aos municípios. Muito disso aqui fica entre Estado e governo federal. O que chega no município é muito pouco, relativamente falando. Tá? E aí, se é que chega alguma coisa, eu não lembro, eu preciso revisar a legislação, tá? Nisso aí. Mas o grosso do dinheiro fica com o governo federal, fica com o Estado, depois o governo federal, se eu bem me lembro. Eu vou até tirar essa dúvida aqui para vocês agora. Então, é isso mesmo, gente. Ó, o que você tem, diferente de outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia hidrelétrica, que tem a compensação financeira, que já prevê a distribuição entre Estado, governo federal e município, e de mineração, exploração de petróleo e outros, a energia eólica ela não tem ainda uma previsão de compensação financeira em forma de royalties para o poder público. Então, o que eles arrecadam é principalmente em tributos. E aí você tem os tributos principalmente na época de construção, na fase de construção, que são as obras civis e montagem, você vai ter o imposto sobre serviço. E, posteriormente, no serviço de manutenção das turbinas, isso aí vai ser arrecadado para o município, uma cota à parte do ICMS, e é isso, tá? Não passa disso aí. Então, basicamente, é a questão tributária, que não é um volume grande de recurso, e isso faz com que, depois que essa galera vai embora, o que é que acontece? O município acaba ficando com o ônus socioeconômico e o ônus ambiental, sem ter uma compensação financeira ali no longo prazo, né? Quando esses empregos desaparecem, essa economia dá uma estagnada novamente. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Inclusive, tem um projeto de lei para estender a compensação financeira de hidrelétricas, né, que é de 7%, para a energia eólica também, mas isso é algo que ainda está sendo tramitado na Câmara. Eu falei sobre os leilões de energia, detalhando aqui um pouco mais. Leilões de energia são o principal mecanismo de contratação, né? Como eu falei a vocês, você dá contratos aí de 20 anos, e aí elas vão disputar pelo menor preço.
O preço médio caiu de aproximadamente 270 megawatts-hora, R$ 270 por megawatt-hora para 100, em um espaço de tempo de 11 anos, aí, entre 2009 e 2020, eu acredito que esteja até abaixo disso aí. Por quê? Porque você aumenta a oferta, você aumenta o número de concorrentes, você vai ter uma queda de preço, porque eles estão disputando esses contratos. E aí eles vão ter que melhorar a eficiência, novamente. Isso, inclusive, estimula uma disputa por formas mais eficientes de exploração, reduzir perdas e melhorar a relação entre trabalho e receita, tá? Para que você consiga gerar uma margem de lucro melhor, ainda que com menor preço. E o que é que acontece? Por que é que vale a pena disputar? Os contratos de longo prazo com o governo reduzem os riscos para investidores. Então, você consegue pegar empréstimo em bancos de fomento, que não são empréstimos como o que a gente pega, tá? São empréstimos muitas vezes subsidiados, inclusive em bancos internacionais, porque você tem metas de descarbonização globais, e aí você vai ter o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, você vai ter o Banco Mundial, você vai ter fundos privados investindo em energias renováveis, tá? Porque eles têm que cumprir metas de ESG, Environment, Governance and Social, não sei o que lá, certo? Então, você tem aí vários dispositivos para financiamento com um custo de juros mais baixo. E como você tem um contrato de longo prazo garantido, você pode tomar mais risco, porque você sabe que você vai ter o contrato garantido para receber esse valor ao longo do tempo. Por outro lado, esse processo gera críticas porque ele favorece grandes grupos empresariais a partir do ponto de vista de que pequenas empresas não têm como concorrer com empresas de grande porte, né? Você, da Associação de Produtores de Vento de, sei lá, Tucuiupi do Norte, você não vai disputar com a Energy Greatest Generators of America, tá ligado? Tipo, não tem condições, os caras têm recursos, os caras têm, sei lá, os caras têm... Você vai botar uma microgeradora, né? Você vai botar uma geradora de médio porte aí, e você depende dela. Você não tem como perder margem. Os caras têm 160 parques no Brasil, o cara está em 32 países, o cara tem... Enfim, 220 complexos eólicos espalhados pelo mundo. O cara pode jogar a margem dele aqui para 5%, pô, entendeu? Porque ele está ganhando no volume, ele está ganhando na quantidade. Então, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Uma vez instalado, já foi. Aí é só lucro, né? Então, ele quer ganhar. E aí essa galera menor, né, projetos locais e tal, eles não têm como concorrer dentro dessa estrutura. Fora que é uma estrutura burocrática para caramba também, né? Não é uma estrutura simples de se cumprir com os pré-requisitos para participar de algo desse tipo. Falando agora sobre os impactos, coisa que ninguém fala, né? Brincadeira, hoje em dia se discute muito, já tem alguns anos que se discute muito isso, mas ainda é algo que a população em geral ignora. Primeiro, a gente vai falar sobre os impactos sobre a fauna. Quem é que mais sofre? Aves e morcegos, tá? Tudo que voa, bate na hélice e morre. Simples assim. Tá lá, tá voando, bateu na hélice e morreu. Professor, mas aquele negócio se move tão devagar. Pois é, devagar para você que está vendo daqui de baixo de longe, entendeu? Aquilo ali, a ponta daquela pá está rodando a mais de 300 km por hora. Professor, mas o senhor não disse que é 10, 20 RPM? Sim. Rotações por minuto é velocidade angular, tá? Quando você coloca isso, você retifica isso, né, transforma isso em linha, 20 RPM de uma circunferência de 8 km dá um absurdo de distância, certo? Ou de uma circunferência de 8 km, não, né? De 800 metros, dá uma distância absurda. Então, o que é que acontece? Essas aves estão voando aqui, elas passam pelo meio das torres, porque elas às vezes estão instaladas em rotas migratórias, elas se chocam com as pás, às vezes se chocam com o próprio corpo aqui da torre e morrem. Ah, professor, mas deve ser uma outra. Não, morre uma galera aqui, tá? Morre uma galera. Morre uma galera ao ponto de que eu ouvi uma colocação uma vez do Sérgio Sacani, todo respeito à produção científica dele, mas ele não é biólogo, ele fez uma colocação um tanto equivocada com relação a isso. Ele disse assim, os aerogeradores têm impacto sobre as aves. Então, as aves estão aprendendo a desviar, elas estão aprendendo a usar novas rotas. Não é assim que funciona, né? A gente viu em evolução, como é que a evolução funciona. Você tem
a população A, que passa por aqui. E você tem a população B, que passa pelos aerogeradores. O que é que você está fazendo? A população B está morrendo. Simples assim. Tá? Elas não estão aprendendo a usar novas rotas, certo? Você está eliminando, você está selecionando artificialmente as aves que utilizam essa rota aqui. Você está excluindo elas do pool genético. E estão restando só essas populações que fazem essas rotas alternativas. Quando você instalar um parque eólico aqui, essa galera aqui também vai morrer. Tá? Aí você vai ter, talvez, alguns que sobrevivam porque usam outras rotas, e aí essas populações vão aumentar. Mas você tem populações aí que vão ser comprometidas, talvez ao ponto de não conseguir ter uma continuidade da espécie a longo prazo. Você pode levar espécies que já são ameaçadas a uma condição próxima da extinção. Né? Por quê? Porque você está matando. Ele morre na ida e morre na volta. Certo? Então, as aves elas não aprendem, elas são selecionadas. Novamente, isso não é uma crítica, ele não é biólogo, mas é interessante a gente corrigir esse tipo de coisa. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que não é da área passa uma ideia equivocada para a população em geral. Certo? Então, qual a principal causa? Colisão com as pás. Principalmente quem? Aves de rapina e aves migratórias. Por quê? Porque elas usam essas altitudes maiores. As aves, os passeriformes, muitas vezes eles estão voando aqui, ó, mais próximo do nível do solo, mais ali entre as árvores. Por quê? Porque eles se alimentam de frutos, eles se alimentam, né, de uma lagarta que está ali no chão. Eles estão ali forrageando, né, o comportamento deles é ali numa altitude mais baixa, ele não requer um voo muito alto. Por que é que as aves de rapina e as aves migratórias optam por altitudes maiores? As migratórias por questões óbvias. Por que é que o avião voa tão alto? Porque a condição atmosférica para voo é melhor. Condições de vento, resistência do ar, quanto mais você sobe, melhores elas vão ficando. Ela não chega até um nível de ficar no ar rarefeito, algumas voam bem alto, mas assim, né, não de sua totalidade e tal, e geralmente não o tempo todo. E você tem aqui, né, a questão das aves de rapina, porque quanto mais alto, melhor o seu campo de visão, tá? Melhor o seu campo de visão do solo. As aves de rapina, elas não têm uma visão muito ampla, elas têm uma visão muito focada, né? Elas têm um ponto focal muito bom, que elas enxergam o que está dentro da região de foco delas, uma região mais específica. Elas enxergam muito bem e muito longe, por outro lado, a visão periférica delas é meio meia boca. Então, quando ela sobe, esse campo de visão ia dar uma aumentada, apesar de não ser um aumento, mas aumenta bastante. Ela tem que estar acima da presa para poder ver e também pegar a galera desprevenida. Né? Vamos combinar que você vindo de cima é mais difícil de você pegar. Tá? Já os morcegos, eles morrem por... Ah, professor, o morcego tem ultrassom, como é que o morcego se choca? Não, ele morre por uma coisa chamada barotrauma. O que acontece? Essa hélice que está girando a mais de 300 km por hora, ela gera um vácuo. O morceguinho vem aqui e explode. Professor, como assim o morcego explode? Não, ele não explode, espatifa. Às vezes pode acontecer, mas não é assim. Ele explode por dentro. Tá? O que acontece? Você tem uma variação brusca de pressão na passagem das pás e isso gera um dano interno, tanto de rompimento de vasos, pode levar inclusive à ruptura do pulmão do animal, que é um pulmão mais membranoso, é um pulmão mais frágil do que o pulmão das aves, e ele morre. Certo? Esse impacto ainda é subestimado em estudos de impacto no Brasil, até porque você tem um problema para monitorar isso. Certo? Bicho morto é comida. Tá? Bicho morto é comida. Então, o morceguinho está lá passando, o morceguinho morre. O morceguinho cai ali no pé da torre. Algum bicho vai vir comer o morceguinho. Tá? Algum bicho vai vir comer o morceguinho. Vai vir, vai pegar o morceguinho na boca e vai levar o morceguinho embora. Aí chega você 3 dias depois para fazer a sua vistoria de campo, porque você faz 4 dias de vistoria por mês durante 6 meses para fazer o relatório de monitoramento de fauna, e o morceguinho não está lá, logo não morreu morcego nenhum. É assim que funciona. Ou então morre 10, aí você vê, sei lá, 2. Fora isso, às vezes o animal rompe alguns vasos, mas ele não explode, ele não cai no pé da torre, ele vai embora voando, ele morre quando chega na caverna, ele morre no meio do mato. Entendeu? Então você não tem como quantificar isso de forma precisa. Tá? Fora isso, ainda vou botar mais um adendo. Né? Geralmente você pede esse monitoramento tanto para aves, né, para medir a colisão com as pás, quanto para os morcegos. Aí você faz a coleta 4 dias no mês, 5 dias no mês, vamos dizer,
Uma vez por mês, durante 6 meses. Beleza, beleza. Aí, todo dia, passa um cara aqui, faltando uma semana, né? Faltando uma semana para essa campanha de campo. Aí passa o cara aqui, pega os bichos e leva embora. Professor, isso acontece? Não, isso não acontece, não. De jeito nenhum. Jamais aconteceria esse tipo de coisa. Tá? Jamais aconteceria, porque, afinal de contas, todo mundo é de boa fé, todo mundo só age de boa fé no mundo. Né? Então, você acaba tendo um impacto subestimado aí, quando a gente fala. E aqui não é só no Brasil, não, viu, gente? Ah, no Brasil, isso é porque acontece no Brasil. Não, isso acontece em todos os lugares, tá? Isso acontece em todos os lugares. O objetivo da galera é conseguir trabalhar com menor custo e menores obrigações possíveis. Então, isso acontece em qualquer lugar. Quanto maior a sua fiscalização, menor a probabilidade de acontecer, mas vai acontecer em todo canto. E aí, em virtude disso, qual o resultado disso aqui? Qual o resultado disso aqui? Tá? Voltando para o ponto. Parques extensos podem fragmentar rotas migratórias de aves no semiárido nordestino, porque, como vocês viram aqui, ó, olha a faixa que você tem aqui de produção de energia eólica de qualidade, tá? Ó, aqui é lento, a galera não quer produzir, aqui é lento, a galera não quer produzir. Aqui você tem um outro bolsão, aqui, aí você tem um litoralzinho aqui, né? Aí aqui pode ter um impactozinho maior, tá? Mas olhe para isso aqui. Você gera uma área gigantesca de impacto para as aves que fazem esse trajeto aqui, ou esse trajeto aqui, ou esse trajeto aqui, tá? Porque vamos lembrar, aí você tem um parque, professor, mas é um parque, mas aí tem outro parque, 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 e você vai indo. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco o mapa do CIGEL, da ANEEL, ele é bem interessante, ele mostra bem para vocês como é que a coisa vai ficando ao longo do tempo, tá? Então você acaba gerando aqui uma fragmentação, você corta essa rota e você gera prejuízos a essas populações, tá certo? Aqui para demonstrar para vocês a questão do barotrauma, para quem ainda está duvidando, certo? Aqui está a pontinha da pá, aqui o meio, aqui a base, tá bom? Por que eu digo que ela roda a 300 km por hora? Vamos lembrar do seguinte, circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, ela vai ser πr ao quadrado, se eu bem me lembro, né? Então, ela aumenta em função do raio. Quanto mais longe do centro, maior a distância que você percorre na circunferência, certo? Certo. Vamos lá. Eu tenho um raio da ponta aqui de 131 metros. Eu tenho um raio aqui de 70 metros. Beleza? Todos os dois estão rodando a 70 RPM, os dois pontos. É uma hélice só. São dois pontos da mesma hélice. Nesse ponto aqui, a velocidade de giro da hélice percorre uma distância de 440 metros a 10 RPM, que dá 4,4 quilômetros, né, por minuto, certo? Quilômetros por minuto. Um total de 264 quilômetros por hora. Já a ponta externa, ao girar a 10 RPM, ela vai percorrer 823 metros, logo em 1 minuto ela percorre 8.230 ou 8,23 quilômetros, tá? 8,3 quilômetros. 8,23. 8,3 quilômetros, tá certo? Dá uma velocidade, por minuto, dá uma velocidade de 493,8 quilômetros por hora. Lembra o carrinho de Fórmula 1? Quem é da minha geração assistia a Ayrton Senna. Quando o cara está atrás, um carro do outro ali, você pega o quê do outro? O vácuo, né? Porque o carro se movimenta, ele desloca o vento, sobra um vácuo na passagem dele. Esses carros estão a 300 km por hora, 300 e tantos km por hora. A ponta da pá, a aerodinâmica, rodando a 493 km por hora, ela vai gerar um vácuo. Ela vai gerar um vácuo. Ela vai gerar um gradiente de pressão. Ainda que não vamos botar como um vácuo. Vamos botar um gradiente de pressão. Tá? E é um gradiente de pressão significativo. E isso vai fazer com que os vasos se rompam e até mesmo os pulmões, propriamente dito, do animal, acabem se rompendo, certo? Porque a ponta do rotor está acima de 300 km por hora, gente. Mesmo em baixa rotação. E vamos lembrar, não é uma hélice.
São 3. Então, você cria toda uma zona de baixa pressão aqui. Então, passou aqui por perto, o bicho pipoca, véio. Acabou. Certo? Outro problema referente à implantação de eólicas é afugentamento da fauna local, principalmente grandes carnívoros, tá? Isso aqui, por que principalmente grandes carnívoros? Porque, primeiro, grandes carnívoros são sensíveis a perturbações sonoras, certo? Eles não gostam de se aproximar de comunidades exatamente por causa disso, só que você está lá, no topo da serra tem uma onça. Aí você vai e implanta uma torre eólica aqui, tá? Aí começa a andar gente, andar carro, e isso aqui fazendo zoada o tempo todo. O que é que essa onça vai fazer? Ela vai descer a serra. Só que no pé da serra tem uma casinha. E na casinha tem um pessoal aqui, um quadradinho, tá? Aqui a casinha. E aqui tem uma pessoinha. E a pessoinha vai ser atacada por essa onça, e aí a culpa é da onça. Tá? Então, você tem criado conflitos devido à migração desses animais para fora de suas zonas de distribuição natural, em virtude do afugentamento por conta da implantação desse tipo de empreendimento. Outro problema também, que os impactos na fauna e a própria característica da fauna acaba sendo subestimado. Por quê? Porque os levantamentos para a elaboração de estudos de impacto e relatórios de impacto são de curta duração. E esses empreendimentos estão se implantando majoritariamente na Caatinga. E outra, em muitos casos eles não exigem o estudo de impacto ambiental. Como assim, professor? O EIA propriamente dito. Nosso governo federal criou, né, uma resolução CONAMA, né, o CONAMA enquanto ente do governo, né, apesar de ser um órgão colegiado, que deu a prerrogativa do licenciamento de empreendimentos de energia eólica a partir de relatórios ambientais simplificados, os RAIs. Questão estratégica, gera energia, gente, não pode parar, tal, negócio, consulta pública, atrasa muito. Aí você tem, né, os casos em que se manteve a exigência do EIA, mas, via de regra, você consegue fazer o licenciamento através de relatórios ambientais simplificados, de um empreendimento que não é de baixo impacto. Tá? E aí, o que é que acontece? Na Caatinga, você tem uma sazonalidade e, às vezes, até uma plurianualidade das características ambientais, de fauna, de flora, porque você tem uma sequência de anos chuvosos, você tem uma sequência de anos secos. Durante o período seco, você vai ter uma característica de fauna, de flora, fenologia, tudo vai ter uma característica. No ano úmido, você tem outro. Você está aqui, está estudando, tem poucos anfíbios, porque está na estação seca. De repente, vem um ano de chuva excepcional, né? Vem 3, 4 anos de chuva excepcional, e a população do animal explode, pô, naquela região. Você descobre que ali, na verdade, é um sítio reprodutivo muito relevante daquele animal, mas que durante essa estação seca ele migra, quando voltam, né, os anos de mais chuva, ele se estabelece ali naquela região. Como é que você vai perceber isso se você está fazendo um estudo de 6 meses, de 3 meses, de... Vamos botar aí, na melhor hipótese de todas, um ano. Aí você pega um ano de estiagem, um ano de chuva abaixo da média, e aí? Entendeu? Então, assim, um dos grandes problemas de estudos de impacto, em geral, é a questão do prazo de execução desses estudos, que é relativamente curto, com relação a certas dinâmicas ecológicas. Então, você perde muita coisa com relação a isso aí. E com relação a tudo isso, quais são as medidas mitigadoras mais utilizadas? E aqui não é tanto para o afugentamento, porque o afugentamento não tem muito para onde correr, é mais com relação ao impacto nos quirópteros e nas aves, né, nos morcegos e nas aves. Envolve protocolo de curtailment, que é basicamente o desligamento temporário dos rotores nos períodos de maior atividade dos morcegos. Das aves não tem muito como evitar, porque você teria que desligar. Os morcegos têm um horário de atividade, as aves têm outro, você teria que desligar o dia inteiro. Então, o que você tem feito é mais essa questão aqui com relação aos morcegos. Muito pouco adotado no Brasil e, assim... Quem é que vai fiscalizar isso? Entendeu? Você teria que ter uma caixa preta instalada lá na turbina eólica, que monitora o tempo de atividade, os horários de atividade, manda esses dados lá para o Ministério do Meio Ambiente, isso é trabalhar dentro de uma estrutura de inteligência de dados, não inteligência artificial, mas de inteligência de dados, que você sistematizasse esse banco de dados, fizesse uma análise cruzada e visse se de fato está operando da forma correta. Professor, por que uma caixa preta? Eu vou fazer uma analogia com a outorga. Tá? Na outorga de água, você tem um volume de água que tem que ser utilizado, o máximo que você pode utilizar. Então, o cara tem aqui o cano da adutora, o cara tem aqui a bomba, tá? E aqui,
cara vai e instala um hidrômetro, tá? Um reloginho para saber quanto ele está usando para cobrança pelo uso da água. Sabe o que a galera faz? A galera instala um bypass. Bem aqui assim. A galera instala um bypass aqui. Ou, às vezes, mais cara de pau ainda, eles fazem um bypass aqui, enterrado, e tem outro sistema de bomba escondido, que opera além desse aqui, tá? Porque eles têm que girar isso aqui, porque senão dá na cara, para poder utilizar mais água do que o que é outorgado. Já conheci relatos das duas situações. Você acha que se uma empresa de geração de energia tivesse que desligar os rotores num certo horário e não tivesse como fiscalizar isso, você acha que ela vai desligar? Tá? Só lhe faço essa pergunta. Eu não vou fazer ilações. Só vou lhe perguntar, você acha que ela desligaria? Você desligaria os rotores? Se você fosse um empresário de outro país ainda por cima? Não é nem no seu país que você está causando impacto. Você desligaria? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Impacto sobre solo, vegetação e recursos hídricos. Tá? Existe uma discussão com relação a essa questão dos recursos hídricos, mas existem regiões onde há relatos de redução de vazão de nascentes e problemas com aquíferos, rebaixamento de aquíferos, em virtude da implantação dessas torres. Por quê? Porque as fundações, né, as intervenções para a implantação das fundações acabam interferindo. Às vezes, fraturam a rocha que serve de reservatório, acabam causando interferências que reduzem a pressão desse aquífero, que faz com que essa água aflore. Tá? Fora isso, o procedimento mesmo de implantação, com abertura de estrada de acesso, terraplanagem, gera problemas de erosão, gera problemas de compactação do solo, porque esses equipamentos aqui não são leves, são equipamentos extremamente pesados. Gera fragmentação de habitat, porque você tem aqui um fragmento de habitat, tá? E aí você vai implantar um empreendimento eólico. Você abre uma estrada. Aí o desmatamento para implantação de energia eólica, a grande vantagem da eólica é que ela não precisa desmatar muito, certo? Então você vem aqui, aí abre um quadradinho aqui, que é onde você vai levantar a sua torre, tá? Pronto. Aí você abre outro quadradinho aqui, que é onde você vai implantar outra torre, tá? Aí você abre outro quadradinho aqui, e outro quadradinho aqui, e outro quadradinho aqui. Agora você tem o fragmento 1 e o fragmento 2. Você fragmentou o remanescente florestal aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é isso na prática. Aqui você tem um mapa com os empreendimentos eólicos, tá? Não é cada torre, mas são os empreendimentos eólicos em si. Esses geradores aqui, tá vendo? E aqui você tem o seguinte, ó, estradinha, um aerogerador, outro aerogerador, outro aerogerador. Tá vendo? O que acontece? Você não suprime o todo, mas você vai gerando pequenos quadradinhos, só que você tem as estradas, e aí você vai gerando uma fragmentação do habitat a partir desses acessos, dos acessos aos aerogeradores. Fora isso, você vai ter a linha de transmissão, que vai levar a eletrocução de animais e tal, né? Às vezes, choque propriamente dito, né? No sentido de o animal se bater no objeto, às vezes questão de eletrocução, né? Então, você vai gerando toda essa malha aqui de fragmentação a partir de abertura de vias e a abertura de faixas de servidão para a implantação das estruturas propriamente ditas do parque eólico, tá? Você tem supressão de vegetação nativa para a instalação das torres, como eu disse, em áreas mais pontuais, mas a gente agora está inovando aqui no Brasil, que a gente está fazendo o quê? Parque eólico não desmata. Você chega lá, implanta sua torre, sua subestação, sua linha de transmissão. Genialidade. Você tem toda aquela área de mata ali, para produzir energia de baixo carbono, pô. Então, qual foi a ideia genial dos caras? Vou fazer parques híbridos. Como eu já tenho a subestação e as linhas de transmissão, que tem um custo altíssimo de implantação, eu vou aproveitar isso como? Eu vou desmatar agora todo o restante e tacar a placa solar. E é isso. É isso. Então, você desmata, você emite carbono para produzir energia limpa. É isso que está acontecendo no Nordeste brasileiro.
Tá? Então, a única vantagem desta bendita produção energética, além da baixa emissão de carbono, óbvio, né? E em parte a baixa emissão de carbono é porque você não precisa desmatar, então você conserva a vegetação ali que continua capturando carbono ao longo prazo. Você agora está fazendo o quê? Ó, gente, aproveita que a máquina está aí e ó, limpa isso aí e taca a placa solar. Ó, gênio! Gênio, né? 100% aí. A melhor ideia dos últimos 200 anos para reverter o benefício que eles conseguem. Porque assim, por que, né, produzir energia solar nas inúmeras áreas improdutivas e inclusive em processo de desertificação que já existem, se eu posso produzir em áreas de vegetação nativa, né, para ser ecologicamente correto? Olha só que viagem. Né? Aí, ainda sobre a parte de supressão, uma coisa que é interessante é o seguinte, que para a produção de energia elétrica, essas áreas muitas vezes estão em áreas de preservação permanente, áreas de APP, certo? Topo de morro, questão de declividade e tal. E aí o que acontece? O Código Florestal, ele categoriza esse tipo de empreendimento como empreendimentos de utilidade pública, porque é para geração de energia. Então, eles conseguem ter autorização, inclusive, para suprimir áreas de preservação permanente. E com relação a esses recursos hídricos, é isso. Tem relatos, principalmente no Piauí e Rio Grande do Norte, de interferências em nascentes e aquíferos. Tá? Mas eu não achei nenhum dado assim, específico com relação a uma dinâmica referente a isso, além da implantação das fundações, né, que podem acabar afetando aí as rochas que servem de bolsão para esse recurso hídrico naquela localidade. Agora, falando um pouco sobre o impacto nas comunidades locais, você tem o problema do ruído, que vem sendo muito discutido. Era algo que não era conhecido até que se implantou e se avançou, e aí você começou a ter muitas queixas com relação a isso, que é um ruído de baixa frequência, que é gerado pelos aerogeradores, a gente chama isso de infrassom, né? Ultrassom é quando está numa frequência muito alta, infrassom quando está numa frequência muito baixa. Existe um debate científico porque não existe nenhuma evidência de que o infrassom gere prejuízos específicos à saúde, mas existem ruídos que estão ali no limite do audível, é um ruído baixo, que realmente, quem já fez vistoria em parques eólicos sabe que existe ali um ruído constante, e esse ruído, no longo prazo, gera perturbações de cunho de saúde mental para as pessoas. E aí você tem relatos de crise de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, enfim, e aí isso acaba ocasionando outros problemas, esse sim de ordem fisiológica, como taquicardia, arritmia, hipertensão, uma série de problemas que estão relacionados diretamente ao estresse, tá? Você tem o problema da poluição visual e interferência com paisagens culturais e religiosas, que é um impacto subjetivo, então ele é muito ignorado, tá? Com relação aos EIAs e aos RIMAs, mas que eles existem, é indiscutível, principalmente em comunidades que vivem do turismo de base comunitária, isso pode gerar um impacto na condição de subsistência dessas pessoas. E você tem também o efeito estroboscópico, que é um efeito causado pela passagem da sombra das pás o tempo todo ali. Você fica aquela sombra passando, aquele vulto passando o tempo todo. Quem vive à sombra dessas torres aqui acaba relatando também problemas. O gado, ele sofre uma certa perturbação em virtude desse efeito, e as populações também acabam sofrendo danos psicológicos em decorrência desse impacto. Você tem também, gente, um problema com tudo que eleva o valor da terra, que é o problema de grilagem. No Nordeste, os parques eólicos têm entrado em conflito pelo uso da terra com comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, principalmente com comunidades que não têm titularidade, então comunidades de fundo de pasto e agricultores que não têm o seu título. Muitas das terras do Nordeste foram abandonadas há séculos. Tem terra aqui que deve estar há 100 anos, 200 anos sem produzir, certo? Sem produzir, entenda-se, né? Sem um título formal, na verdade, sem produzir não, vou me corrigir, porque eu falei totalmente equivocado. Tem terras que estão sem produzir, sim, de fato, mas assim, tem terras que não têm um título formal. Os proprietários abandonaram, já teve quebra, inclusive, na cadeia sucessória e tal. Você não tem esses títulos de terra. E aí, comunidades que habitavam a região usam essas terras há séculos. Remanescentes de quilombolas,
comunidades de fecho de pasto, que são agricultores que viviam no sertão, que viviam com a criação do gado em terrenos comunitários ali na Solta, nas regiões de Caatinga. E aí o que é que acontece? Com o advento do interesse das empresas, essa terra passa a valer dinheiro. E aí pessoas vão aos cartórios e conseguem títulos para essas terras sobre as áreas que hoje são utilizadas por esses grupos. Então, você tem um problema grave quando uma área se torna de interesse para a produção de energia eólica, que é a grilagem de terra, com o objetivo de especular mesmo, né? Especulação para implantação. Por quê? Porque muitas vezes essas usinas, né, esses parques, eles operam com contratos de arrendamento. Você paga aí de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês por torre. Na verdade, você paga royalties, é um percentual em cima da produção. E isso gera também uma fragilidade para essas comunidades mais carentes, que eu vou chegar lá. Mas antes disso, né, o conflito já começa quando o cara bota a primeira torre de teste. Antes da primeira torre de teste, quando começa a se especular a vinda da eólica, a galera já começa a tentar grilar esses terrenos nos cartórios. E isso gera conflitos com as comunidades residentes. Esses royalties provenientes, eles não vão para as comunidades, eles vão geralmente para os poucos proprietários que têm títulos formais, certo? Então, isso concentra os benefícios em poucas pessoas e as compensações não atingem todos os impactados. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui seu João, seu Luiz, seu Marcos e seu Antônio. Tá? Vai vir um empreendimento eólico para aqui. Só que eles decidem implantar 4 torres aqui na terra de seu Marcos. Seu Marcos vai receber 6.000 por mês para implantar essas 4 torres. Seu Antônio, não, eu não quero implantar na propriedade de Antônio não, porque vai interferir na produção da de Marcos. E a de seu Luiz, não, porque já tem interferência daqui. E a de seu João, também não. Só seu Marcos. Seu Marcos vai receber 6.000 por mês. Seu João, seu Luiz e seu Antônio não recebem nada e ficam com todos os impactos decorrentes do ruído, do impacto visual, do impacto da implantação, enquanto não são compensados financeiramente de forma alguma por esses impactos causados na vida deles. Tá? Então, isso inclusive gera conflito, gente, dentro das próprias comunidades. Às vezes, isso divide a comunidade, porque alguns poucos beneficiários querem a vinda, enquanto os demais que vão sofrer os impactos são resistentes. E isso acaba, muitas vezes, rachando essas comunidades aí, em virtude dessa divisão desigual dos benefícios. Quando você tem terras que são terras comunitárias de fato, que já têm que já tem contratos e regimentos formais com relação à repartição de benefícios, é mais fácil você ter um acordo que beneficie todo mundo. Mas, via de regra, isso aí acaba gerando impactos na maioria das pessoas e alguns poucos se beneficiam e resultando nesse tipo de conflito. Isso também vem de uma assimetria na informação quando os proprietários são abordados. Tá? O que é que acontece? A empresa chega com 15 advogados para falar com o seu João, que é agricultor rural, estudou até a 5ª série, e chega para o cara e diz assim, não, cara, é só benefício, pô. É só benefício. Eu vou vir aqui, vou produzir energia, o senhor vai ganhar dinheiro sem ter nem que trabalhar. Está garantido aí o sustento do senhor e dos seus filhos e seus netos. Beleza, beleza. A gente vai fazer um contrato de 30 anos de arrendamento. O senhor vai abrir mão do uso aqui de 50% de sua terra, tá? 50% de sua terra agora. Ela continua sendo sua, viu? Mas o senhor só não vai poder usar por um tempo. Um tempo quanto? 30 anos. 30 anos. Mas é só benefício, o senhor vai receber, a gente vai fazer acontecer aqui na terra do senhor, o senhor vai ficar ótimo, beleza, beleza, pronto. Ele fica impedido de usar a terra, você tem um contrato de arrendamento irrevogável e irretratável, só que eles decidem não implantar. Só que eles também não revogam o contrato de arrendamento, eles guardam lá, porque vai que, né? Algum dia eu resolvo explorar aquela área. Seu João perde direito de uso de 50% do imóvel dele, por 30 anos, essa obrigação é transmissível aos herdeiros, certo? E fica todo mundo obrigado a cumprir. E as multas são absurdas, tá? Então, eles não têm, gente, compreensão das implicações jurídicas desses contratos. E tem comunidades já que estão sendo prejudicadas, por quê? Porque a galera veio, estudou o vento lá, viu que não era, naquele momento, interessante o investimento, preferiu investir em outros lugares, e essa galera está impedida de produzir suas próprias terras devido à natureza dos contratos de arrendamento que foram estabelecidos. Querem saber um pouco mais? Procurem matérias, tem matérias sobre isso aí em vários jornais. Então, você tem casos documentados pelo CIMI, pelo CPT, pela plataforma DHSA,
Comunidades removidas ou pressionadas a sair de áreas de instalação de parques no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, e existem outras regiões também. Não vou entrar aqui nessa discussão, tá? Porque meu regimento, né, meu estatuto de servidor me impede de falar de questões, de emitir críticas ao Estado. Então, vou falar do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte, tá? Só acontece lá, não acontece em outros lugares não, tá bom? Vamos lá. E aí o que acontece? Você tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Quando essas empresas chegam. Ou é na base do dinheiro, ou piu-piu-piu. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Todo mundo sabe o que é isso aqui. Então, ou você vai ter um bom advogado e um bolo de dinheiro, ou você vai ter um bom jagunço. Mas essa galera... E eu não estou falando só da energia, tá? Nem só da energia eólica, mas empreendimentos de energia, empreendimentos hoteleiros, empreendimentos de mineração. É muito comum a coação ou cooptação. Ou você vai por bem, ou você aceita aqui o dinheiro que eu estou lhe oferecendo para você sair por bem, ou vai vir um pessoal aqui e vai lhe botar para correr. Tá? Inclusive, a gente tem lideranças de comunidades tradicionais que são expulsas de suas terras porque são ameaçadas de morte, precisam ser deslocadas, precisam fugir. Você tem líderes comunitários que já foram mortos em virtude de disputas por interesses econômicos com seus territórios. Tá? Então, assim, é uma situação grave e uma situação delicada em todo o país. Tá certo? Isso não é uma questão eólica, isso não é uma questão de mineração, isso é uma questão de conflito com interesse econômico. Quando entra em rota de colisão com essas comunidades tradicionais, tá? E comunidades mais pobres, que são mais vulneráveis a esse tipo de ação. Você tem instrumentos que tentam proteger essas comunidades, como a consulta prévia, livre e informada, que é estabelecida pela Convenção 69 da OIT, que estabelece o direito de comunidades indígenas e quilombolas de ser consultadas antes de projetos sistematicamente. Mas esse direito vem sendo sistematicamente desrespeitado. Tá? Aonde? No país inteiro. Você pode procurar empreendimentos de licenciamento, certo? No país inteiro você vai ver que houveram licenciamentos de atividades, às vezes tangenciando mesmo ali as comunidades, em que essas comunidades não foram efetivamente ouvidas. Às vezes até foram ouvidas na consulta pública, que é uma consulta geral, que é uma consulta para todo mundo, mas não é a mesma coisa, tá? Porque pela Convenção 69 essas comunidades têm direito a opinar no licenciamento, diferente da consulta tradicional, que é mais uma questão de dar... Consulta não, né? Na verdade, vou até trocar o termo, é a audiência. A audiência pública, que é mais uma apresentação do empreendimento para dar transparência. Então, a natureza das atividades, né, das medidas é diferente. E é isso. Você tem essa galera sendo intimidada, sendo processada para perder as terras. E quem ainda tem salvado essa galera é o Ministério Público Federal. Tá? É quem ainda entra aí e dá testa para defender os direitos dessas comunidades. Mas não é fácil. Tá? Não é fácil, não, esse tipo de situação. A gente tem alguns casos emblemáticos, que é o conflito da Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. A gente tem comunidades quilombolas que são afetadas, né? E comunidades de pescadores que são afetadas pela implantação de cabos submarinos para empreendimentos offshore. Você tem uma disputa pela recategorização do RVS Tatu-Bola, que é um revis, né, um refúgio de vida silvestre, e foi feita toda uma campanha de desinformação, dizendo aos agricultores que eles seriam desapropriados de suas terras, levando essa galera a um estado de pânico, onde essas comunidades começaram a pedir que a unidade fosse desafetada, tá? Que a área fosse desafetada. Ainda estão discutindo isso, na verdade estão querendo criar um mosaico, transformar em APA, tem toda uma discussão. Mas por quê? É por causa desses agricultores? Não, porque existem vários outros interesses, como energia eólica, como mineração por trás disso aí, tá? Mas principalmente energia eólica. E tem a criação do mosaico do Boqueirão da Onça na esfera federal. Eu vou trazer aqui para vocês um mapa bem interessante do Boqueirão da Onça, para vocês terem uma ideia de até que ponto chega, né, a disputa por esse tipo de interesse. A proposta inicial era que a área do Boqueirão da Onça fosse criada como um parque nacional, tá? Só que aí foi criado um mosaico de Parque Nacional e APA. Essa é a APA do Boqueirão da Onça. Esse é o Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Curiosamente, né, boa parte da APA está ocupada pelo quê? Empreendimentos de geração eólica.
tá? Quando a gente vem aqui, olha só que interessante. Olha só que interessante. Olhe o que é que acontece no boqueirão da onça. Aqui é a APA, tá? Aí você traz esse braço aqui e todo esse braço aqui para dentro da poligonal do parque. Gente, do ponto de vista da conservação, ó, tudo isso aqui são nascentes, drenagens e tal, né? Do ponto de vista da conservação, qual a lógica desse desenho aqui? Qual a lógica desse desenho aqui? Do ponto de vista da conservação, tá? Você protege aqui, aí você volta aqui dentro. Não, aqui não precisa proteger, não. Aí aqui a gente protege integralmente de novo. Qual é a lógica disso aqui? Tá no desenho. Vou deixar essa pergunta no ar, tá? Qual a lógica de você fazer esse recorte da área da unidade de proteção integral? Qual a lógica de você fazer esse recorte aqui? Se você tem essa cadeia de serras aqui, você pega e faz esse recorte aqui para retirar essa área da proteção integral, para deixar na área de uso sustentável. Qual a lógica desses recortes aqui? Aí vocês me dizem aí nos comentários o que é que vocês acham, tá bom? Então você vê que existe um conflito grande entre a implantação da energia eólica e a conservação no território nacional, tá? Inclusive, relatório do Tribunal de Contas da União de 2022 já apontava fragilidades no licenciamento ambiental em projetos eólicos no Nordeste. Isso aqui existe relatado em várias instâncias, em termos de conflitos com comunidades, em termos de conflitos com conservação, enfim, uma série de fatores. Alguns impactos aqui que a gente ainda tem que levar em consideração aqui é mais para a produção offshore, tá? Esse aqui eu acabei me passando, esqueci de trocar aqui. Impacto de produção offshore, cabos submarinos cruzam áreas de pesca. Não, realmente aqui também aqui ainda é da parte de comunidades, tá? Altera rotas, causa danos a equipamentos, rotas de pesca, causa danos a equipamentos e gera conflitos com armadores. Você tem o problema dos ruídos submarinos durante as instalações de fundações que afugenta os peixes de áreas de pesca e causa também impactos nos cetáceos. Impacto ainda pouco estudado no contexto brasileiro, esses impactos nos cetáceos, até porque a gente tem pouca produção offshore, relativamente falando, né? A gente cria restrição de acesso a praias e dunas usadas para pesca e turismo comunitário e práticas culturais, principalmente quando você tem a implantação em faixas litorâneas. Isso aqui também afeta aves migratórias litorâneas. E as comunidades são pouco incluídas nas audiências públicas. Por quê? Porque elas vivem em comunidades pesqueiras, são comunidades de difícil acesso, são distantes. E aí a galera faz o quê? Bota a audiência pública na sede do município. O cara não vai. A depender do tamanho da distância, né, do tamanho do município, o cara não vai alcançar isso aí, certo? Então é inviável. Algumas fragilidades do licenciamento. A gente tem a competência de licenciamento fragmentada entre IBAMA e os órgãos estaduais, e aí você gera uma diferença de critérios. Dizem que se tentou resolver isso com a nova lei geral aí do licenciamento, mas você foi criar critérios ainda mais flexíveis, o que gera mais questionamentos ainda. As audiências públicas geralmente são realizadas no município sede, então as comunidades impactadas não conseguem ir, porque muitas vezes os horários são inviáveis, então você não escuta essas comunidades. Então quem sofre impacto não é ouvido. Quem é que é ouvido? A galera que está lá na sede, que vai ser beneficiado com o emprego, ou pelo menos com a promessa de emprego. Aí o cara disse, velho, eu vou ganhar emprego, tá massa, pô. Só que quem vai sofrer o impacto não participa dessas decisões. Você tem muitas vezes pressão política e econômica para que as licenças saiam o mais rápido possível, certo? Isso aqui não sei o que estou falando, tem fonte, tá, gente? Não estou dizendo que isso acontece, não acontece todo dia em lugar nenhum, tá? Isso acaba comprometendo a qualidade da avaliação de impacto. Então, principalmente quando você vai descendo as esferas, você está mais sujeito a determinadas ingerências dentro do processo político, tá certo? Isso aí não sei o que estou falando, isso aqui está em matérias, tá? Não estou a fim de levar um PAD, então deixo por isso mesmo. A ausência de avaliação ambiental estratégica para o planejamento regional dos parques, o que é que acontece? Os parques muitas vezes são analisados ou individualmente ou como um complexo, só que aqui você tem um complexo 1, aqui você tem um complexo 2, certo? Você estuda os impactos do complexo 1, você estuda o impacto do complexo 2, mas você não estuda
o impacto do complexo 1 mais complexo 2. Então, falta um planejamento em escala regional, com estudos mais amplos, mais longos, mais robustos, para subsidiar as decisões. Certo? O ideal seria que você tivesse um zoneamento para isso. Mas os zoneamentos no território nacional deixam a desejar, certo? Então, você não tem essa visão do impacto cumulativo, você tem uma visão fragmentada do processo. E fora isso, você tem um fracionamento do licenciamento de empreendimentos, tá? Eu tenho 24 CNPJs, abro um requerimento com cada CNPJ na mesma região, mas empreendimentos diferentes, para que cada empreendimento seja analisado separadamente, tá? Aqui quem vai produzir é a empresa A, CNPJ A, CNPJ B, CNPJ C, D e assim sucessivamente. Qual a minha ideia com isso? Escapar das normas mais restritivas, né, das exigências, de maiores exigências com relação aos empreendimentos. Isso, inclusive, é considerado infração administrativa em algumas esferas, tá? Mas eles têm mecanismos para escapar disso aí. Eles constituem empresas com nome diferente, CNPJ diferente. Aí o que é que acontece às vezes? Você tem uma empresa que chega lá, faz a licença prévia, faz a licença de instalação e vende a operação na fase de licença de operação. Tá? Então, você fragmenta na parte que gera impacto e a parte de operação, que é a parte de menor impacto, aí você libera para a empresa X fazer a operação com uma empresa só. Mas os caras têm 10, 15, 20 CNPJ. Tá? Enfim, questões tributárias também, mas questões de licenciamento também vão afetar aí, certo? Você tem o avanço de alguns modelos alternativos no mundo para tentar contornar esse problema. Um deles é a geração de energia eólica comunitária, que ela trabalha com cooperativas locais, elas são coproprietárias do empreendimento, então, ao invés de você ter uma empresa que vem de fora, você faz uma associação entre a empresa e as comunidades, e elas trabalham de forma conjunta para essa geração. Isso tem sido bem sucedido na Dinamarca e na Alemanha. Existem algumas experiências iniciais no Brasil aí, tá? Mas algo ainda muito incipiente. O grosso são grandes empresas que vêm para trabalhar e gerar. As geradoras de grande volume que causam grande impacto são todas privadas, elas não são comunitárias. Alguns estados têm avançado com legislações para distribuir parte do arrendamento aos municípios, certo? Mas ainda também nada consolidado, certo? Nada implantado aí de forma significativa. Você tem a criação de protocolos de consulta prévia para tentar cumprir com a Convenção 169. Isso vem por pressão do MPF, tá? Nada disso aqui é iniciativa própria, pode ter certeza disso. Os estados ignoraram sistematicamente essa convenção por anos e agora, com o aumento no ajuizamento de ações, eles estão começando a cumprir isso. Você tem instâncias de monitoramento participativo com representantes comunitários nos comitês de acompanhamento ambiental durante a operação dos parques. Isso já é uma realidade. Eu conheço casos de empreendimentos, inclusive, que já operam com câmaras de monitoramento. E essas instâncias participativas, elas são muito ativas com relação à cobrança das obrigações de cumprimento, principalmente das condicionantes estabelecidas. E você tem, em alguns casos, cláusula de compartilhamento de benefícios que vinculam parte da receita dos parques a fundos comunitários locais para você ter uma distribuição melhor dos benefícios e as pessoas não ficarem só com os impactos. Isso aqui ainda é pouco comum no Brasil. Como é que isso aí acontece às vezes? Às vezes isso vai... que o arrendamento é feito em nome da associação comunitária. Lá eu escrevi errado. Da associação e não em nome das pessoas físicas, tá? Então, a associação comunitária é quem tem o arrendamento e faz a distribuição desses arrendamentos, tá certo? Gente, vamos lá, 1h30 de aula, gente. Meu Deus do céu, eu tenho que perder essa mania. Vamos resolver questões. Eu tenho que reduzir isso nas próximas aulas. Vou afugentar vocês. Ano 2017, Banca CES Gran Rio, EP. O perfil da evolução da energia eólica na década de 90 indica perspectivas promissoras para o crescimento da indústria eólica mundial para as próximas décadas. Cada vez mais países em todo o mundo encontram na energia eólica um importante complemento da geração de energia elétrica de forma limpa. Olha só, limpa. Acabamos de ver que não é bem assim, né?
E é ecologicamente correta, com desmatamento e matando os bichos, mas tudo bem. A respeito desse tipo de geração, julgue como certo ou errado cada uma das afirmações que seguem. Gente, vou destacar de novo, vou até botar minha cara bem grande aqui para reforçar. Eu não estou dizendo que a energia eólica não é uma boa ou não é talvez a melhor alternativa que a gente tem hoje de produção de energia, tá? Só estou colocando que ela não é como vendem. Não é isenta de impactos, não é isenta de riscos, não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da humanidade, tá? Ela tem impacto e ela tem riscos associados também, como a gente acabou de ver, certo? Entre os componentes da conversão eólica, aí, oi, tá vendo? Aí, oi. O rotor é o responsável por transformar a energia cinética do vento em energia mecânica através da rotação do eixo. Tá certo. Um sistema de geração eólica somente pode ser utilizado em sistemas interligados à rede, o que ocorre devido ao seu regime intermitente e à dificuldade de acumulação, uma vez que esse tipo de geração é baseado na conversão, da conversão energética de um fluxo da natureza. Ela é intermitente, sim, mas ela pode ser utilizada da off-grid, sim. É errado. Tá? Ela pode ser utilizada off-grid. Aí você vai usar baterias para isso. O aproveitamento dos ventos para a geração de energia elétrica não apresenta nenhuma característica ambiental desfavorável para a sua utilização. Errado. O mais importante benefício que a energia eólica oferece ao meio ambiente está no fato de que ela não emite poluentes durante a sua operação. Correto. Então, aqui a gente tem a letra C. Maravilha? Vamos para a próxima. Ano 2025, Banca Fundatec, órgão BRDE, prova Fundatec, analista de projetos em engenharia, engenheiro civil, eletricista, mecânico. Análises assertivas a seguir sobre geração eólica, parques eólicos, em comparação a usinas termoelétricas convencionais. A geração eólica não emite gases de efeito estufa durante a operação. Certo. A geração eólica depende do suprimento contínuo de combustível fóssil. Errado. Geração eólica tem produção variável, intermitente, e exige estudos de integração ao sistema elétrico para garantir a confiabilidade, certo? Apenas 1 e a 3. Ano 2023, CESP, Sebrasp, TBG, analista júnior, comercialização. No que se refere aos fundamentos quanto à matriz energética brasileira, julgue o seguinte item. A energia eólica é a que mais contribui entre as fontes de energia renovável para a oferta interna de energia elétrica no Brasil? Errado. A gente está falando o quê? Quem é que mais contribui? Hidroelétrica ou hidráulica. Tá? A hidroelétrica é a que mais contribui. 50%, 51%, depende do ano. 2024, FGV, analista de pesquisa energética, meio ambiente e ecologia. A energia eólica é uma forma de energia renovável que tem ganhado destaque globalmente devido à sua capacidade de gerar eletricidade de forma limpa e sustentável. As turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia elétrica, fornecendo uma alternativa aos combustíveis fósseis e ajudando a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, apesar dos benefícios ambientais significativos, a energia eólica também apresenta alguns desafios e precisam ser considerados. Sobre os impactos ambientais associados à energia eólica, analise as afirmativas a seguir. A operação das turbinas eólicas não emite gases de efeito estufa, certo? Contribuindo para a redução das emissões globais de carbono. Verdade. As turbinas eólicas podem causar impactos na fauna e avifauna, alterando os locais de pouso, nidificação, reprodução, alimentação e rotas migratórias de algumas espécies. Verdadeiro. A operação das turbinas eólicas é silenciosa? Não. Então, 1 e 2 somente. Tá? Letra B. A gente já corta aqui. Ela tem o problema do infrassom. Causa poluição sonora, tá? E afeta a qualidade de vida das comunidades. 2025, INSA, pesquisador adjunto, área de atuação de energia. O cara da área de energia. E o cara tá tendo que discutir meio ambiente, tá vendo? O meio ambiente é transversal, todo mundo vai ter que responder questão de meio ambiente, é procurador, é assistente social, tá todo mundo caindo no meio ambiente. Em relação à participação dos sistemas eólicos na realidade do semiárido brasileiro, julgue o seguinte item. O arrendamento das terras, que altera o ecossistema envolvido, para a implantação dos sistemas eólicos, não é atualmente acompanhado pela renda obtida pelo proprietário da terra com a produção da energia elétrica. Certo. Tá? Certo. O que você tem de impacto por esses contratos não acompanha os impactos, né, que vão ser gerados a partir disso aí. O que você tem é digamos assim,
O ganho de renda não está equivalente ao dano causado e ao impacto causado na vida das pessoas e aos ecossistemas, certo? 2024, banca, Instituto Access, Prefeitura de Itaguara, acho que é Itaguara, né? Não tem acento agudo aqui no ar. Instituto Access, Prefeitura de Itaguara, orientador social. Tá vendo aí que eu falei? Assistente social está entrando aqui no bolo. Em 2023, o Nordeste brasileiro consolidou-se como uma das regiões mais importantes do mundo para a geração de energia eólica e solar. Falei a vocês, cara, a gente está no topo, a gente está surfando a onda. Não adianta. Esse fato é atribuído principalmente à construção de grandes usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco. A gente está falando de eólica e solar, pô. Né? Então, não. Condições climáticas e geográficas favoráveis somadas a investimentos em infraestrutura. Sem dúvida. Desmonte de políticas públicas ambientais que limitavam o uso de áreas protegidas para a geração de energia, não. Programas federais de incentivo ao uso de energia nuclear. Pelo amor de Deus, condições climáticas e geográficas favoráveis e tal. Então, estamos aí, né? Letra B. Gente, era isso. Eu acho que deu para falar sobre tudo que tinha para falar de energia eólica aqui, tá? Eu só não entrei na parte de física, porque não é a minha área, então não vou entrar. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês fiquem bem, espero que a aula tenha ajudado vocês, certo? Se ficou dúvida, deixa nos comentários, se ficou reclamação, deixa nos comentários. Eu sei que tem gente que prefere, eu vi que muita gente me deu um feedback falando de aulas de 50, 40, 50, até 1 hora, mas tem tema que é difícil, porque se eu fosse dividir esse tema ia ficar muito quebrado, ia ficar estranha a aula, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo, tentei tornar o mais leve possível aqui a explicação, né? Essa conversa que a gente sempre tem, eu sempre acabo transformando numa conversa aí com vocês. Um monólogo, uma conversa em forma de monólogo. Mas é isso. Espero que fiquem bem. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem, bebam água, cuidem da saúde, bons estudos, boa preparação, cuidem das famílias e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.